Capítulo 35. A celebração da Páscoa. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrai no santuário, segundo os grupos das famílias de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa e santificai-vos e preparai-o para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000 por todos que se achavam ali, e de bois 3.000, tudo isto era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus lugares e também os levitas pelos seus turnos, segundo o mandado do rei. Então imolaram o cordeiro da Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as reses. Puseram de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em assadeiras, e os levitas as repartiram entre todo o povo. Depois as prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com os sacrifícios dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel que se acharam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos por 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa
como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. A morte de Josias no vale de Megido. Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: Cuida de não te opores a Deus que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até ao dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro de Lamentações. Quanto aos atos de Josias e às suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos mais atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá.